Irmãos, durante essa semana nós estávamos pensando sobre o que iríamos pregar hoje à noite. E confesso que no início da semana eu estava com muitas dúvidas. Até minha esposa perguntou: Walter, o que é que você vai pregar no final de semana? Eu disse: não sei. E eu fiquei pensando, lendo as Escrituras, tentando o direcionamento de Deus sobre o que nós iríamos tratar. E quando eu acho que foi quarta-feira, o irmão Gilberto falou comigo, né? Pastor, qual vai ser a mensagem do domingo? Eu disse: eu não sei, irmão, eu estou pensando, né? E na realidade, esses últimos dias, né? Esse final de semana foi bem intenso para nós. Muitas emoções, né? Muitas coisas aconteceram, e baseado naquilo que nós vivenciamos esses últimos dias, eu decidi pregar exatamente sobre a temática que é muito pertinente a nós esses últimos dias, né? Sobre sofrimento. Então hoje à noite nós vamos pregar sobre sofrimento com o título: Por que nós sofremos? Porque Deus muitas vezes permite que as pessoas sofram. Porque muitas vezes Deus permite que nós passemos por turbulências tão catastróficas. Eu sei que com o falecimento do irmão Carlos Júnior, muitas pessoas questionaram por que Deus permitiu isso. Talvez algumas pessoas questionaram por que Deus não impediu que esse fato tão traumático, tão trágico tivesse acontecido. Nós não sabemos, irmãos, os planos do Senhor. Ele sabe, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E nós começamos a pensar sobre os motivos que muitas vezes levam Deus a realmente colocar certas dificuldades, certas aflições em nossas vidas. Então nós queremos explicar algumas dessas causas, de alguns fatores que Deus muitas vezes permite certos sofrimentos. Infelizmente, nós temos muitas vezes um conceito errado com relação ao sofrimento. Muitas pessoas, quando aceitam Cristo ou quando entregam as suas vidas a Cristo, pensam elas que estão imunes à aflição, que jamais irão passar por doenças, que jamais irão passar por grandes situações difíceis, jamais vão adoecer, jamais vão perder, jamais vão morrer, jamais vão realmente enfrentar grandes turbulências. Mas nós podemos observar nas Escrituras, e os queridos vão ver isso na palavra de Deus, que o andar com Deus não nos isenta de situações difíceis. O andar com Deus é um andar dinâmico, e muitas vezes nesse andar com Ele nos leva a situações difíceis também. Eu queria abrir a palavra do Senhor inicialmente para o livro de Salmos, Salmo 23, um salmo belíssimo, um salmo que eu sei que muitas pessoas conhecem de trás para frente, de cor e salteado. Eu sei que talvez se eu pedisse aqui, alguém se levanta e diga esse salmo de cor, eu acho que muitas pessoas iriam citar. Mas nós vamos ler esse texto e aí nós vamos observar algumas coisas que Deus realmente fala ao nosso coração através desse salmo. Eu peço aos queridos que puderem ficar de pé em reverência ao Senhor. Vamos ler esse texto sagrado e vamos compreender. Eu pedi ao Senhor que abra o nosso entendimento para nos levar a entender a sua palavra. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda, e bondade e
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, fala no nosso coração hoje à noite, Pai. Dá-nos encorajamento, ajuda-nos, ó Deus, a suportar as lutas e as aflições que passamos com a Tua perspectiva. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, fortalecendo e amadurecendo cada vez mais o Teu povo para andar mais perto de Ti. Pedimos a Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e amigos. Esse texto que nós acabamos de ler, como nós já falamos, é bem conhecido de toda a cristandade. Os primeiros versículos maravilhosos. Primeiro diz: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E aí no versículo 2 diz que Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos conduzir. Quando você entra no versículo 6, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente, com certeza, vai me acompanhar durante toda a minha vida. Ou seja, Deus estará sempre presente em nossas vidas. E aí no finalzinho do versículo 6 diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui nós vemos o cuidado de Deus, a sua providência, a sua proteção, a forma como Ele trabalha em nossas vidas, acompanhando-nos, sustentando-nos, guardando, guiando, protegendo, trazendo refrigério para a nossa alma. Mas nesse agir de Deus em nossas vidas, observamos aí no versículo 5, que diz que Ele prepara para nós uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Isso quer dizer que mesmo que eu ande com Deus, eu vou enfrentar situações adversas. Haverá situações conflitantes. Haverá talvez pessoas que vão me odiar. Haverá pessoas que vão contra mim. Mas a presença dele, do Senhor, se faz presente. E essa faz toda a diferença. Então, queridos, o andar com Deus não nos isenta de aflições. O andar com Deus não nos isenta de perdas. O andar com Deus não nos isenta de situações difíceis. O texto que fala que o Senhor é nosso pastor, que Ele cuida de nós, que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele refrigera a nossa alma, que Ele derrama sobre nossas vidas a bondade e a sua misericórdia, e sempre vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. O texto também fala que nós enfrentaremos situações de adversidades, pessoas se levantarão contra nós. E aí no versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então o texto também está falando que o andar com Deus, isso quer dizer também que eu vou passar por situações extremamente complicadas, situações extremamente angustiantes. O vale da sombra da morte, algumas versões dizem o vale sombrio. Muitas vezes Deus nessa caminhada também nos conduz a um caminho de sofrimento. Muitas vezes Ele permite certas dificuldades em nossas vidas e Ele tem um plano. Ele não simplesmente coloca aflições sobre nós aleatoriamente. Há um plano para as nossas vidas. Então nós observamos aqui, Ele vai nos acompanhar durante esse percurso pelo vale da sombra da morte. De acordo com o versículo 4, diz: eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a palavra de Deus diz que nesse momento mais crítico da nossa vida, nos momentos mais tenebrosos, eu posso fechar os meus olhos, eu posso confiar no Senhor, porque a sua vara, o seu cajado está ao meu lado, me consolando, me guardando, me conduzindo. Então Deus se faz o quê? Presente nas nossas vidas. Então nós precisamos compreender, na perspectiva de Deus, que o entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, o andar com Deus, não vai realmente nos imunizar a aflições, a doenças,
a situações realmente traumáticas. Olhando para o Novo Testamento, e a gente vai fazer algumas leituras de alguns textos, só para a gente endossar essa verdade. João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Jesus está conversando nesse texto com os seus discípulos. São palavras de despedidas. Jesus, nas próximas horas, ele vai ser entregue perante as autoridades, vai sofrer crucificação, enfim. Então Jesus está já se despedindo dos seus discípulos. E olha só as palavras que ele utiliza aqui para os seus queridos discípulos. Ele diz, João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está conversando com os seus discípulos, dizendo, meus queridos discípulos, enquanto vocês estiverem na vida física, enquanto vocês estiverem andando nesse mundo, vocês precisam estar preparados para quê? Para as grandes aflições. No mundo passarás por aflições. Então Jesus está conscientizando seus discípulos que essa caminhada não será uma caminhada com mar de rosas. Haverá espinhos, haverá pedras no caminho, haverá realmente circunstâncias difíceis e os discípulos precisariam compreender que a cada passo que desce, ele poderia enfrentar aflições. Interessante quando o Senhor Jesus diz, mas vocês precisam ter o quê? Bom ânimo. Vocês não podem desabar diante das frustrações. Vocês não podem se quebrar diante dos traumas, diante das dificuldades, dos problemas, das aflições. Vocês precisam entender, eu venci o mundo. E quando Jesus está dizendo, eu venci o mundo, ele está dizendo em outras palavras, eu vou estar ajudando vocês nessa caminhada também. Então Jesus deixa claramente os discípulos conscientes de que na vida cristã, andar com ele será um andar dinâmico e que nós iremos enfrentar grandes aflições também. Indo um pouco mais adiante no livro de Atos capítulo 9. Capítulo 9 de Atos fala sobre a conversão de um grande homem que foi grandemente usado pelo Senhor, o apóstolo Paulo. Antes dele se converter a Cristo, ele era uma pessoa revoltada, um coração duro, um coração rebelde, ele queria matar as pessoas que serviam a Cristo. E Jesus apareceu para ele lá na estrada de Damasco, e quando Jesus aparece para ele, o seu coração se quebra diante do Senhor, ele se converte a Cristo. E maravilha, aqui começa a vida espiritual do apóstolo Paulo, quando ele se quebra diante do Senhor. Agora observa o versículo 15 e 16. Deus está falando para um outro servo chamado Ananias. Está dizendo a Ananias, vai lá e conversa com o meu servo Paulo, que está em tal lugar, e fala com ele, novo convertido, Paulo aqui novo na fé. E olha só o que Jesus diz a Ananias para comunicar a Paulo. Ele diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Parando aqui, maravilha. Deus está dizendo, Ananias, eu escolhi esse homem, Paulo, para ser um homem que vai ser grandemente usado por mim. Ele vai levar o meu evangelho, ele vai expandir o evangelho a vários lugares. Mas tem um detalhe, versículo 16. Diz o seguinte, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa o quê? Sofrer, padecer pelo meu nome. Jesus já está orientando Ananias para que Ananias também prepare o coração do apóstolo Paulo, que nessa jornada cristã haverá situações conflitantes, que haverá realmente grandes tempestades, e que Paulo, apóstolo, servo de Deus, iria passar por grandes lutas também. Ele iria enfrentar tudo isso com a graça e com a ajuda do Senhor. Então Paulo tem consciência
de que a vida cristã não é fácil. Paulo tem consciência que ele vai enfrentar lutas, adversidades. E aí você vai lá para o capítulo 20, versículo 23. Atos, capítulo 20, versículo 23. E olha só o que diz. O apóstolo Paulo aqui está na sua terceira viagem missionária. Ele está retornando para a cidade de Jerusalém. E na sua terceira viagem missionária, isso depois, aproximadamente de 20 anos depois que ele se converteu, está voltando lá para a cidade de Jerusalém, depois de ter fundado tantas igrejas, se despedindo dos irmãos lá de Éfeso. Ele diz as seguintes palavras, versículo 22 a 24, diz: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que ali me acontecerá. O apóstolo Paulo diz: eu não sei o que é que vai acontecer lá. Ele já tinha algumas orientações de que tinha algumas pessoas lá em Jerusalém que queriam matá-lo. Ele já sabia que tinham pessoas lá em Jerusalém que queriam realmente prendê-lo. Ele diz: eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá em Jerusalém. Senão, versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, na perspectiva do apóstolo Paulo, o servir a Deus, o andar com Cristo, era realmente um andar dinâmico, em a cada momento, a cada passo que ele dava, novos desafios, novas dificuldades, grandes sérios problemas, mas ele sabia disso. E ele sabia também que deveria continuar e deveria ser firme e ser fiel ao Senhor. E aí no versículo 24, maravilhosas palavras que ele nos diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que a coisa mais importante para ele é ser usado pelo Senhor em proclamar o Evangelho a outras pessoas também. Então para ele a coisa mais importante era o servir a Deus. Então Paulo aprendeu o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Se nós fôssemos fazer uma retomada de tudo que ele passou na sua experiência como missionário, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi desprezado, foi perseguido, foi maltratado, foi destratado. Esse homem de Deus, ele enfrentou terríveis e sérios problemas, mas ele não deixou de servir ao Senhor, porque ele entendia que realmente a vida cristã era uma questão de muitos e sérios desafios também. Lá no livro de Atos ainda, voltando só um pouquinho, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Olha só essas palavras, as escrituras diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar aonde? No reino de Deus. Então entrar no reino de Deus, antes de nós passarmos pelos portões dourados, entrarmos realmente nas mansões celestiais, nós vamos ter um histórico. E esse histórico é de quê? Tribulações, sofrimentos, dificuldades. Então o servir ao Senhor, o voltar o nosso coração para Deus, é realmente algo que Ele vai estar fazendo e operando grandes coisas também em nossas vidas. Então, tribulações, queridos, faz parte da vida cristã. Tribulações realmente são coisas que vão nos acompanhar até a volta de Cristo, ou até a nossa partida para a eternidade. Certamente, esses dias, para nós foi difícil quando nós recebemos a notícia, e para mim, talvez, foi a tarefa mais árdua, e certamente vou levar essa experiência para o resto da minha vida, quando eu precisei, ao ouvir a notícia, ter que dar a informação para os pais e também para a esposa do que tinha acontecido, né? Aquela tragédia, o irmão realmente sofreu
sofreu um acidente e partiu para a eternidade. Foram momentos difíceis, a preocupação com os que estavam lá, a frustração, a decepção, queria estar em 3 lugares, mas ao mesmo tempo fugir de todos eles. Olhei para todos os lados e disse, agora quem é que vai? E na realidade era eu que tinha que ir, né? Então, muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca em certas situações e nós precisamos suportar e nós precisamos passar por essas dificuldades também, e é um treinamento que Ele está fazendo em nossas vidas. Então nós podemos compreender o seguinte: nossa vida está nas mãos de Deus e Ele vai muitas vezes colocar em nossas vidas certas tribulações e certas adversidades também. Quando você olha para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a versículo 39, observamos o seguinte: versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha, Deus está do nosso lado, Deus está nos acompanhando. É isso que o texto diz, que o Senhor está ao nosso lado. Versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que os justifica. Quem vai condenar? E aí ele diz no versículo 34: quem vai nos separar do amor de Cristo? E ele coloca algumas situações como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então são circunstâncias que muitas vezes nós vamos passar também por dificuldades, tribulações, perigo, dificuldade financeira, e enfim, então são problemas que nós enfrentamos. Mas uma coisa, Paulo declara que nada nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Deus promete nos acompanhar em toda a nossa jornada. Ele nos acompanha 24 horas. Mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós, Ele está nos conduzindo durante toda essa jornada. Interessante que Paulo diz aqui no versículo 38, eu estou bem certo, eu tenho plena certeza de que morte, vida, ou anjos, ou principados, ou coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo tem certeza que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade vai tirá-lo dos braços do nosso amado Deus. Então, servir ao Senhor, nós precisamos ter essa concepção de vida cristã. Nós iremos passar por aflições. Estive conversando ontem pela manhã com o pastor Ricardo Mateus. Ele veio aqui pela manhã e ele falou: olha, às vezes nós não entendemos por que servos de Deus, dedicados à obra do Senhor, enfrentam tantos e sérios problemas. E ele compartilhou comigo algumas pessoas que ele conhece, que são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão enfrentando sérios problemas com câncer. E ele chegou a compartilhar de uma pessoa, que eu não lembro agora o nome, que realmente recebeu a notícia essa semana que a sua situação é estágio terminal. Uma serva de Deus, uma pessoa que ama Jesus e enfrentando essas dificuldades. Então nós compreendemos, irmãos, que nós precisamos servir de testemunho na vida como também na morte, e que realmente o andar com Deus engloba circunstâncias adversas também. E talvez a pergunta é: por que Deus faz isso? Não? Porque Deus utiliza da dor, do sofrimento. Já que Deus é um Deus bondoso, já que Deus é um Deus generoso, cheio de afeto, cheio de misericórdia, por que Ele possibilita a dor física? Eu lembro que alguns anos atrás, e os irmãos lembram também, irmão João Paulo, quando seu filho nasceu, você lembra? Ele estava com um problema nos 2 pés, não é? Seu pezinho nasceu deformado, então seus pés eles eram atrofiados. E assim que ele nasceu, o médico falou: olha, logo depois de alguns meses ele vai precisar se submeter a uma
cirurgia. E de fato, o garoto se submeteu, acho que com 6 meses, à primeira cirurgia. Foi difícil. Irmão João Paulo falou como foi difícil pós-cirurgia, onde ele levava o seu garoto lá para o médico e tinha que fazer fisioterapia, puxava para um lado, puxava para o outro, o menino gritava, ele chorava, o pai, a mãe chorava, a criança chorava, era um desespero, mas era necessário aquele garoto passar por toda essa dificuldade. Se nós fôssemos olhar na perspectiva humana, que pai cruel, permitiu que o seu filho fosse cortado, uma criança tão pequena, que maldade, mas era o que? Necessário. Hoje a criança está andando normalmente, porque se os pais não tivessem tomado iniciativa naquela hora, ele realmente hoje estaria numa situação muito difícil, talvez sem conseguir andar ou andando de forma trôpega também. Então, muitas vezes, Deus, na sua soberana vontade, no seu imenso amor, Ele permite certas dificuldades em nossas vidas porque Ele tem um plano. E aí eu queria falar um pouco sobre esses planos de Deus para nós. Eu queria ler com vocês o Salmo 107. Eu quero colocar aqui para os irmãos 6 coisas que Deus faz quando permite sofrimento na vida das pessoas. Aqui no capítulo, no Salmo 107, Salmo 107, versículo 4, está falando que andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse, famintos, sedentos, e desfalecia neles a alma. Está falando aqui de uma pessoa, a Bíblia não revela quem é, ou um grupo de pessoas que estão passando uma grande miséria física, pessoas que não têm moradia, pessoas que não têm cidade, pessoas que estão sedentas, famintas. De acordo com o versículo 5, está a sua alma o que? Desfalecida. O que é que acontece na vida dessa pessoa numa situação tão traumática? Versículo 6, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Deus muitas vezes permite sofrimento em nossas vidas para que nós possamos nos aproximar dEle. É a forma que muitas vezes Ele utiliza para quebrar nossos conceitos e preconceitos, para quebrar o nosso orgulho, para que nós possamos entender que necessitamos do Senhor. Às vezes, queridos, nós somos arrogantes, nós somos com o coração duro, achamos-nos fortes demais, autossuficientes, inteligentes, e para que Deus? Não quero Deus na minha vida. E aí quando a gente começa a enfrentar problemas, quando a gente começa a enfrentar dores físicas, muitas vezes, aí nós reconhecemos que nós somos tão fraquinhos, que nós somos tão pequenos, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso orgulho cai por terra. E aí nós precisamos nos voltar os olhos para o Senhor e dizer: Deus, eu necessito do Senhor, eu necessito da Tua graça, meu coração está angustiado, e clama a Deus. E Deus, generoso e bom, estende a sua mão de graça e nos abençoa e nos resgata também. Então Deus muitas vezes utiliza-se do sofrimento para que nós possamos reconhecer a nossa miséria espiritual e reconhecer também, precisamos do Senhor. Eu necessito desse Deus maravilhoso, Ele precisa operar em minha vida, eu necessito dEle. Lá no versículo 10 e versículo 11, você observa o seguinte: aqui um outro grupo de pessoas, os que se aceitaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflições e enfermos, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Nesse contexto nós vemos um grupo de pessoas, ou alguém que conhecia a palavra de Deus, que conhecia Deus e decidiu andar longe de Deus. Não quero mais o Senhor na minha vida, eu vou fazer a minha própria vontade. Uma pessoa que se desviou. E aí Deus agora faz o quê? Coloca sobre essa pessoa sofrimento.
pessoa dificuldade. Versículo 12 diz: de modo que se abateu com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Essas pessoas estavam vivendo agora tempos difíceis. Essas pessoas aqui estão presas, como se estivessem assentadas nas trevas, sem realmente norte para a sua vida, sem alguém que pudesse lhe ajudar. E essas pessoas, nos seus problemas, no seu sofrimento, de acordo com o versículo 13, diz: então, na sua angústia, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Que maravilha! É um recurso que Deus utiliza para nos atrair a atenção, atingindo muitas vezes a nossa fragilidade, atingindo o nosso coração, atingindo as nossas emoções, atingindo a nossa pele, para que nós possamos entender que eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. Deus, tu precisa me ajudar, eu necessito da tua graça. Então, por que Deus se utiliza desse mecanismo do sofrimento para que nós possamos nos aproximar dele? Agora pergunto eu: você só vai aproximar do Senhor quando você estiver sofrendo? Vai ser necessário Deus atingir duramente a sua vida para que você se volte para o Senhor? Eu queria ler um outro texto, Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz o seguinte, vou ler o versículo 5: e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então, queridos, nesse texto nós vemos aqui a imagem de Deus como um pai, e nós como seus filhos que estamos andando com ele. E ele diz que ele muitas vezes precisa corrigir a nós. E essa correção, ele usa aqui uma figura, a ideia de açoite, ou seja, alguém levando chibatadas, alguém sofrendo fisicamente. O texto diz que Deus muitas vezes açoita porque ele ama. Então, quando ele bate, é exatamente para nos corrigir. Muitas vezes ele utiliza o processo da dor, do sofrimento, para tirar pecados em nossas vidas, para que nós possamos abandonar certos pecados, erros, para que nós possamos buscar uma vida mais centrada. Muitas vezes Deus faz essas coisas porque as pessoas estão dormindo, as pessoas estão apáticos às coisas de Deus, estão desprezando o Senhor, estão muitas vezes até na igreja, mas os seus corações não estão centrados no Senhor. E aí Deus precisa acordar essa pessoa. Deus muitas vezes precisa corrigi-la, para que ela possa entender que ser crente é viver uma vida de seriedade, ser crente é andar de forma correta. Lá no versículo 12, ainda desse texto de Hebreus 12, versículo 12 diz: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o que curado. Deus quer realmente, muitas vezes, através da disciplina corretiva, para que nós possamos ter uma vida melhor, sermos crentes mais saudáveis, que possamos realmente aprender com a dor a abandonar certas práticas pecaminosas em nossa vida, porque Deus nos faz sofrer. Nós vimos aqui que Deus nos faz sofrer para que nós possamos nos aproximar dele. Deus muitas vezes nos faz sofrer para nos corrigir de certos pecados que nós estamos cometendo. E às vezes também Deus nos faz sofrer, baseado lá em 2 Coríntios capítulo 1. E esse texto, irmãos, nós temos aqui muitas lições para serem tiradas para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 1. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui nessa igreja, há 12 anos atrás,
A primeira mensagem que eu trouxe foi baseada nesse texto. Olha que minha memória funciona, viu? Há 12 anos atrás. A primeira mensagem foi baseada em 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para o que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus muitas vezes, irmãos, está pensando em outras pessoas, para nos usar para abençoar outras pessoas, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Então Ele nos treina, e às vezes permite dificuldades, às vezes permite sofrimento em nossas vidas, para que lá na frente, no futuro, alguém que está com o coração quebrado, está arrasado com as circunstâncias da vida, eu possa também consolar essa pessoa, porque eu fui consolado por Deus, porque Deus é o Deus de toda consolação. Então Deus muitas vezes nos permite sofrer, nos dá tempestades, nos dá lutas, nos dá tribulações, nos dá situações difíceis, para que nós possamos experimentar da sua graça, experimentar do seu consolo, experimentar da sua misericórdia, e também abençoar outras pessoas com a sua palavra, com palavra de conforto, e saber que o nosso Deus nos ama e nós podemos ajudá-las também em tempos de aflição. E nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo falando que Deus usa sofrimento, usa tribulação para podermos consolar outras pessoas. Lá no versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo aqui está descrevendo uma situação difícil que ele está vivenciando. Ele diz: irmãos, a situação é tão difícil, a tribulação é tão grande, que nós chegamos a entrar em desespero. Você já passou por uma situação como essa? Não sei, mas eu acredito, irmãos, que a situação era difícil. A situação que o apóstolo Paulo está passando aqui era, ele até fala, acima das nossas forças, era traumático, era difícil, era frustrante, ele estava realmente agonizando de dor, de sofrimento. Mas olha só o que ele diz no versículo 9: já em nós mesmo tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo aprendeu o seguinte: que quando ele estiver passando por dificuldades, que quando ele estiver passando por sofrimentos, quando ele estiver passando por tempestades, por grandes tribulações, para que ele pudesse olhar para Deus e confiar inteiramente no Senhor. É como ele diz aqui: para que nós não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então Deus estava treinando o apóstolo Paulo, fortalecendo a sua fé, para que ele dependesse exclusivamente do Senhor. Através do sofrimento, queridos, Deus fortalece as nossas vidas. Através do sofrimento, nós experimentamos a graça imensa do nosso Deus. Ainda em 2 Coríntios, e pensando nessa mesma ideia, capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, aqui fala que ele está orando ao Senhor. Ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Afastar o quê? Ele disse que estava com um espinho na carne. Esse espinho na carne, segundo ele, era um mensageiro de Satanás que estava perturbando ele. E ele diz: eu preciso de Deus, eu preciso do auxílio do Senhor. Deus me ajuda a enfrentar essa dificuldade, eu necessito da tua graça. E foi o que Deus falou para ele. No versículo 9, do capítulo 12 de 2 Coríntios, diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo recebeu a orientação do Senhor dizendo: tenha calma, a minha graça te basta. E aí Paulo não está mais reclamando, ele aprendeu a confiar na graça de Deus e a enfrentar as lutas, enfrentar os problemas e realmente levantar a cabeça. Então, muitas vezes, queridos irmãos, Deus permite certas dificuldades em nossas vidas, certos sofrimentos em nossas vidas. Às vezes nós pensamos, estamos em desespero, não tem mais solução, o negócio vai quebrar, a situação é traumática, mas para que nós possamos confiar inteiramente na graça do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal, nós depositamos a nossa fé nele. E a fé depositada na pessoa de Cristo não é somente naquele dia que eu me converti, é até a eternidade, é o andar pela fé. E aí eu queria ler também um outro texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo aqui está nos seus últimos dias de vida. Ele sabe que ele está preso, sabe que nos próximos dias ele vai ser executado como de fato foi. E nós observamos aqui, a sua situação é muito traumática, mas nós vemos uma confiança dele no Senhor. Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Ele diz: quando eu estava sendo julgado, ninguém esteve ao meu lado, estava sozinho. Ninguém esteve dando uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento. Ninguém apareceu para depor a meu favor. Ele estava literalmente só. Lembrando de Paulo aqui, um homem velho, um homem já com a sua idade bem avançada, esperando apenas Jesus o chamar para a eternidade. E ele diz: ninguém está comigo, eu estou literalmente sozinho, desprezado. Cadê os crentes que não deram apoio ao apóstolo Paulo? Ele está realmente angustiado pela falta de pessoas que estão apoiando. E eu sei que essa tribulação foi forte, solidão é terrível, irmãos. O apóstolo Paulo diz: olha, sozinho. Mas ele aprendeu uma coisa, versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Então o apóstolo Paulo diz: olha, mesmo que as pessoas me abandonaram, os servos de Deus que deveriam estar lá naquele meu julgamento, ninguém estava lá a meu favor, todos contra mim, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me revestiu de forças, o Senhor me deu encorajamento. E é exatamente isso que Deus faz, irmãos. Quando nós nos sentimos sozinhos, sem ninguém, isolados, desprezados, aí a gente começa a enxergar a graça soberana do Pai sendo derramada em nossas vidas. Então, porque Deus muitas vezes nos permite sofrer, para que nós possamos aprender a confiar mais nele. Você tem confiado no Senhor? É fácil confiar em Deus quando tudo está bem. É fácil confiar em Deus quando os problemas estão tudo sanados, não tem nada acontecendo de anormal. É fácil confiar no Senhor. E quando vem tempestades, e quando vem lutas, e quando vem tribulações, e quando realmente nos sentimos debilitados, é exatamente nesse momento que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, e Ele nos reveste de força. Ele nos diz na sua palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Um outro texto que eu queria ler com os queridos irmãos, Lucas capítulo 13, versículo 1 em diante. Porque Deus permite muitas vezes sofrimento, porque Deus permite às vezes fatos trágicos, porque Deus permite tantas tragédias, tantas dificuldades. Esse texto mostra de uma forma claríssima para nós. Lucas 13, versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus.
mesma hora, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que daquele 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que está acontecendo aqui? Jesus percebe que as pessoas estão conversando sobre dois fatos que ocorreram lá em Jerusalém. O primeiro fato foi que Pilatos, ele pegou alguns galileus e sacrificou e matou brutalmente. Foi uma tragédia. Várias pessoas foram duramente assassinadas. E aí as pessoas estavam conversando: bem feito, esses homens morreram porque eles eram maus, eles eram pecadores, eles faziam coisas erradas. Outra situação que também estava sendo conversada nesse contexto foi uma tragédia onde aquela torre, segundo o texto, versículo 4, diz: a torre de Siloé desabou e 18 homens morreram. E talvez a pergunta é: aquela tragédia foi merecida? Aqueles 18 homens que morreram naquela tragédia eram homens pecadores, eram pessoas que mereciam esse tipo de tragédia. Agora observa o que Jesus aponta sobre essa situação. Primeiro, quando ele fala sobre aqueles galileus que foram assassinados de uma forma brutal, Jesus diz: olha, eles não eram mais pecadores que os outros. Mas veja o versículo 3, ele diz: porém, se não vos converterdes, todos igualmente perecereis. E lá no versículo 5 ele repete a mesma frase: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras: vocês olham essas tragédias, essas coisas extraordinárias que chocam, que machucam, que maltratam nosso coração. Ao invés de vocês ficarem perguntando por que isso aconteceu, ao invés de vocês ficarem tentando justificar ou tentando colocar uma situação que explique esses fatos, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Que essas tragédias possam trazer de vocês mudança de atitude, mudança de vida, que vocês possam se voltar para o Senhor. Eu creio firmemente, queridos irmãos, que Deus muitas vezes permite certas tragédias para que os corações duros se quebrem diante dele, para que as pessoas que estão afastadas do Senhor possam voltar o seu olhar para a luz, para que as pessoas possam perceber que necessitam do Senhor. É isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre aquelas duas tragédias que aconteceu lá em Jerusalém. Ele diz: vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar seus olhos para o Senhor. E essa é a necessidade. Às vezes Deus permite tragédias para que os corações se quebrem diante dele, para que as pessoas que vivem nas trevas, para que as pessoas que vivem longe de Deus possam se voltar para o Senhor, possam dizer: Senhor, eu estou aqui quebrado, arrependido, eu necessito da tua graça, coloco a minha vida diante do Senhor. Então muitas vezes tragédias produz uma reflexão. Eu lembro ontem, aliás na sexta-feira à noite, quando nós terminamos o culto fúnebre, uma pessoa me procurou e disse: pastor, quais são os horários do culto aqui na igreja? E eu falei para ele: nós temos culto na quarta-feira, nós temos no sábado, nós temos domingo de manhã. Falei os horários, domingo à noite também. Disse: pastor, eu realmente preciso voltar o meu coração para Jesus. Eu sei que Ele é o caminho, eu preciso realmente acertar minha vida com Deus. E eu disse: olha, eu tenho certeza que tudo isso que tem acontecido
O grande objetivo do Senhor é para que vidas também possam se voltar para Deus, que possam também se aproximar do Senhor. Então Jesus está falando isso, irmãos. Esses dois fatos trágicos que aconteceram lá em Jerusalém, o assassinato daqueles homens galileus, aquela tragédia onde aqueles homens foram soterrados com o desabamento da torre de Siloé, mataram aqueles homens morreram. Jesus está dizendo, não foi pecado que aqueles homens cometeram, mas vocês precisam acertar suas vidas com o Senhor. E exatamente é isso que Deus quer fazer também na vida daqueles que andam longe do Senhor. Porque Deus permite sofrimento, porque Deus permite tragédias, para que nós possamos realmente nos arrepender e voltar aos seus braços. E eu queria concluir lendo o texto lá de Apocalipse, capítulo 20, terminando aqui a nossa mensagem. Tem algumas outras coisas que nós queríamos expor, mas aí fica para uma outra oportunidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte, aliás, capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 1, diz, Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não mais existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Depois que nós vemos nas Escrituras pessoas que passaram por grandes sofrimentos nessa vida física, nós olhamos as Escrituras e percebemos o quê? Na eternidade, com Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais desespero, não haverá mais lágrimas. É isso que nos aguarda. Tenho certeza, irmãos, quando um crente morre, quando um crente parte para a eternidade, o local onde essa pessoa vai, de acordo com a palavra de Deus, um lugar maravilhoso. Ele não fica com saudade da sua vida anterior, ele não fica chorando porque fulano de tal deixei e tal, mas ele está feliz, está na presença de Deus. As mansões celestiais que o Senhor preparou, a graça de Deus abunda a sua vida e é maravilhoso, e é exatamente isso que nos espera. Enquanto vivemos nesse mundo mau, caído, tenebroso, nós iremos passar por lutas, nós iremos enfrentar turbulências, nós iremos enfrentar ventos tempestuosos, nós iremos enfrentar catástrofes, nós iremos sofrer, nós iremos chorar. Deus estará conosco, nos ajudando a enfrentar as maiores lutas e adversidades. Mas na eternidade, com Cristo, tudo isso vai se passar e vai ser um futuro de alegria e de paz. O sofrimento físico, o sofrimento que nós passamos aqui na terra, queridos, temporário, porque Jesus já pagou pelo nosso sofrimento eterno. Quando Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, quando Ele gritou lá na cruz dizendo, está consumado, já concluí, Ele está garantindo para nós que não teremos mais nenhuma condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus não serão mais condenados. Nós somos guardados pelo poder de Deus para não sofrermos eternamente. Mas nós não somos guardados por Deus para sofrer nesse mundo aqui. Iremos passar por lutas, iremos ter decepções, iremos às vezes ficar meio cambaleante, mas sabe, queridos, o nosso Deus está conosco. Queria concluir nossa mensagem
lendo João 10, 28, e eu sei que vocês conhecem esse texto, e eu vou ler o que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, Ele nos agarra com força, Ele nos ajuda, Ele nos acompanha, mesmo em tempos difíceis. Ele vai estar lá nos encorajando, e mesmo que venhamos a enfrentar uma morte, problemas, traumas, o céu nos aguarda. Você gostaria de confiar nesse Deus? Você gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai te proteger e vai lhe acompanhar 24 horas? Vamos fechar nossos olhos agora. Vamos falar com o Senhor nesse momento. E você que já confia em Jesus, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo seu cuidado, pela sua graça, pela sua provisão. E agora quero dirigir, enquanto os irmãos estão orando, todos com os olhos fechados, irmão Gessé fazendo aí o instrumental. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje à noite? Você gostaria de se render, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que a vida é dura, mas eu sei que o Senhor vai me acompanhar, e eu deposito a minha fé, a minha esperança em Jesus Cristo. Onde você estiver, você pode nesse momento colocar a sua vida diante do Senhor. Você pode simplesmente, ao levantar a sua mão, expressar exatamente o desejo que está na sua alma: eu quero Jesus, eu preciso de Cristo, eu necessito dessa graça, da sua ajuda, do seu fortalecimento, eu necessito da proteção e dos cuidados desse Deus maravilhoso. Alguém em nosso meio que gostaria de, nesse momento, entregar a sua vida? Graças a Deus, nós temos 3 pessoas que estão entregando suas vidas a Cristo hoje à noite. Nós louvamos a Deus por isso. Graças a Deus. Alguém mais? Eu pedi a essas 3 pessoas corajosamente vir aqui à frente, por favor. Temos aqui um jovem, temos Catiene, esposa do irmão Marco Júnior. Temos essa jovem. Pode vir aqui à frente, por favor. Essas 3 pessoas estão se quebrando hoje diante do Senhor. Estão dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda e do teu cuidado. E nós louvamos a Deus por isso. Vamos ficar aqui na frente. Ô irmãos, que alegria, né? Que alegria ver a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Deus é bom.